Bom dia, turma. Nós vamos fazer um vídeo fazendo um cálculo de elementos finitos, fazendo o cálculo de um elemento de viga, sem usar software de elementos finitos, fazendo o cálculo ou em Excel ou na mão. Esse material que eu vou dividir com vocês, nós apresentamos para o pessoal do presencial aqui, né? Eles têm aula de elementos finitos. E toda segunda-feira nós temos uma aula que não foi programada nos laboratórios, então nós damos aula na sala de aula. E nós trouxemos esse material e apresentamos em 5 aulas lá, né? Só que nós não chegamos no o último slide desse vídeo aqui, vai mostrar o resultado final total que a gente não chegou a fazer para eles lá. Muito bem, eu tentei fazer esse vídeo uma vez e ele não, o Zoom me mostra a tela do PowerPoint, depois quando eu alterno para fazer o cálculo em Excel, ele não mostra a tela do Excel, eu não sei por quê. Talvez seja meu computador lá que esteja ruim, eu espero que aqui eu não tenha esse tipo de problema. Então vamos lá, vou dividir minha tela com vocês e vou abrir Vou ficar nesse canto aqui, ó, e vou abrir o Excel aqui, tá? Então nós temos aqui o cálculo de elemento de viga em elementos finitos. Esse aqui é o desafio que eu dei para eles, tá? Então você tem uma viga que está engastada aqui na parede, você tem esses 2 pontos de apoio, o primeiro a 4 metros, o outro a 5 metros a partir do primeiro ponto de apoio, mais a 9 metros da parede. Depois nós temos uma carga pontual de 3 kN a 1,5 desse apoio e 1,5 da ponta aqui. E a carga que é distribuída, ela se divide em uma carga triangular e uma carga retangular. Beleza? Então, o primeiro passo é enumerar cada grau de liberdade, nó e elemento. E você reconhece um nó em cada ponto onde há um carregamento, apoio, carga transversal ou carga pontual. Então, fazendo esse reconhecimento, nós temos um nó aqui nesse apoio, um nó aqui nessa carga pontual e aqui na ponta dessa viga. Então nós numeramos aqui, colocamos tudo que se relaciona a nó, nós colocamos um ângulo de 45 graus aqui, ó, nó 1, 2, 3 e 4. Consequentemente, esses nós dividiram a minha viga em 4 elementos. Para cada elemento, você tem aqui, em cada ponto de carregamento, você tem 2 graus de liberdade para cada nó. Então você tem um carregamento, né, uma verticalzinha, e você tem um momento, que é um giro, ok? Então isso é o grau de liberdade, cada nó tem 2 aqui. Somando, nós temos 10 graus de liberdade. E uma coisa que eu já vou avisar, antes que a gente não perceba isso, vamos supor que eu pego o elemento 1. O elemento 1 tem esse nó 1 e nó 2. Então você tem 2 graus de liberdade, 1, 2. Todos os giros aqui eu coloquei nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Isso é o nosso padrãozinho aqui. E todos eles estão enumerados com valores pares, né? Por acaso, tá? E a vertical está sempre numerada com números ímpares. Então você tem que o elemento 1 tem 1 e 2, o elemento 2 não, o elemento 1 ainda, 3 e 4, então são 4 graus de liberdade. No elemento 2, o grau de liberdade 3 e 4, ele é comum com o elemento 1, ó. Você percebe isso, né? Aqui, ó, no elemento 2 ainda, o nó 3, é comum com o elemento 3. Então você tem 5 e 6 comum para os dois. E o 7 e 8 comum entre o elemento 3 e o elemento 4.
Isso fica fácil de você entender o que vai acontecer mais para frente. Bom, para cada grau de liberdade, nós temos que fazer alguns cálculos aqui, tá? Então, isso é o que forma, né, o próximo passo, o segundo passo, que é uma matriz de rigidez local, que nós chamamos, né? Então, você tem uma matriz de rigidez local, e essa matriz de rigidez local é uma matriz, nesse caso aqui, desse desafio, desse problema, uma matriz 4x4. Esse equacionamento é o que você precisa preencher e resolver para encontrar cada valor nos nós. E você tem, então, que dentro desse equacionamento, você tem o valor EI, que equivale a 30 kN, que foi dado no problema aqui. Aqui, ó, a rigidez. Muito bem, então, nós temos isso como matriz local. São 4 elementos, então são 4 matrizes. Mas nós vamos calcular 3, porque a 4 é parecida com a primeira, uma vez que o comprimento é igual. Então você tem aqui o equacionamento, que é a base, o elemento 1, 12 vezes 30 dividido pelo comprimento, que é 4 metros, elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, faz essa montagem aqui. No elemento 2, o comprimento é 5 metros. Então você faz essa montagem aqui. Depois no outro, comprimento 1,5 m, e depois o 4 seria a mesma coisa que essa matriz. Fazendo os cálculos desses elementos, você tem essa matriz aqui. E aí é aquilo que nós falamos, tá? Para o elemento 1, você tem os graus de liberdade 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então é preciso que você tenha essa noção, que você saiba disso também. No elemento 2, você tem o 3, 4, que é comum, ó, com o elemento 1, 5 e 6. Depois o elemento 3, o 5 e 6, é comum com o elemento 2. Então 5 e 6, 7 e 8. E no último elemento, que é o 4, você tem 7 e 8 comum com o elemento 3. 7 e 8, 9 e 10. 10 graus de liberdade no total. Ok? Feito o cálculo dos elementos das matrizes locais, você vai juntar tudo isso numa matriz só, que é chamada de matriz global. Então essa matriz aqui, ó, é a matriz global. Eu coloquei, lógico que na outra acho que deve estar em cor diferente, mas o elemento 1 branco, o elemento 2 azul, o elemento 3 amarelo e o elemento 4 verde. Então você tem aqui justamente os pontos de intersecção, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, onde vai aparecer 2 valores, né? Porque o valor da matriz 1, ele coincide com o valor 3, 4 da matriz 2. O valor 5, 6 da matriz 2 coincide ali, tem uma ponta que é comum com a matriz 3 do elemento 3, que são pontos comuns. E também na matriz 3, com a matriz 4, ponto 7 e 8. Então tem esses valores que estão praticamente, né, encavalados aí, né? E você precisa fazer a soma disso. Fazendo a soma, nós temos essa matriz aqui, tá? Onde eu permaneci com o branquinho aqui para o elemento 1, o azul para o elemento 2, o amarelo para o elemento 3 e o verde para o elemento 4. E onde tinha as intersecções, eu coloquei um roxinho aqui, e esses valores já são as somas que tinham que ser feitas ali naquele ponto. Beleza? Onde não tem valor, né, onde não tem cálculo, não tem valor nenhum, você coloca 0. Então tem um monte de 0 aqui. E tem alguns pontos onde a soma deu 0. Nesse ponto aqui, ó, por exemplo. Muito bem. Então essa matriz, ela compõe o que nós chamamos de matriz de rigidez global. E ela é identificada como K. Esse K, ele multiplica uma matriz de rigidez de deslocamento, e isso é igual a uma matriz de força. Então a gente tem aqui
o equacionamento de todo o nosso sistema, aquela viga engastada com os pontos de apoio, tudo, representado por esse equacionamento aqui, esse modelo matemático aqui. Muito bem. Aí a gente vai e resolve os carregamentos, né, devido às cargas que nós temos lá. A carga distribuída triangular, retangular e a carga pontual. Então nós temos aqui o nosso desafio e eu tirei então a parte triangular para fora. Quando eu passei esse problema para a classe no presencial, eu passei e no verso da folha tinha uma tabela que era uma tabela de simplificação para cálculo desse tipo de carregamento. E lá nessa folha, tá, em espanhol, tinha lá empotramento. Eu entendi como carregamento perfeito. Então ele pega diversos tipos de carregamento e diz quais são as equações que resolvem esses carregamentos. Então é o caso aqui, ó. Ele dá lá naquela folha esse tipo de carregamento, que ele diz que equivale a esse aqui do nosso problema, e ele me dá essas equações. Então, resolvendo essas equações, onde o W é a força aqui que está sendo aplicada, distribuída, né, você não precisa fazer o cálculo da simplificação, colocando a força aqui no meio, e nem a força aqui 1/3 para lá, 2/3 para cá, não, nada disso, é o carregamento mesmo, se você colocar aqui. Então, o W é o carregamento e L é o comprimento. Então, no primeiro caso, 4 metros, no segundo caso, 5 metros, e se houvesse outros casos, os comprimentos que estariam surgindo lá. E aí você divide por esses números aqui, que alguém testou em laboratório e viu que funcionava dessa maneira aí. Bom, aí nós fizemos o cálculo aqui, ó. Talvez eu tivesse que colocar, mas aí ia confundir de qualquer jeito, em qualquer momento. Então, isso aqui é um primeiro cálculo. Eu preciso dessas forças para depois achar qual é a força real lá e qual é o deslocamento real. Então, aqui, nessa carga aqui, nós temos R2, R4, R1 e R3. Eu tentei fazer as similaridades aqui, tá? Que o R2 é o momento em A, que é esse momento aqui, e o R4 é o momento em B, que é esse ponto aqui, e depois nós temos a carga vertical aqui, que é R1, e a carga verticalzinha aqui, que é o R3, nesse trecho aqui, ó. Você está vendo? R1 e R3 e os giros, R2 e R4. Bom, então você depois olha mais atentamente, reproduz esse cálculo à mão, se você quiser, para você memorizar bem esse negócio aí. Da mesma maneira, a carga retangular. Nós temos a carga retangular, a simplificação, eu estou na frente aqui, mas depois eu vou te mandar também a apresentação disso, você pode acompanhar, a carga retangular. E aí, para ela, é esse equacionamento aqui, ó. Isso é igual a isso, que é essa equação. Isso aqui é igual a isso, que é essa equação aqui. Beleza? Então, tá aqui, ó, desenvolvido, ó. Fazendo o cálculo, você acha, lembrando que para a carga retangular, o comprimento é 5 metros. Então, 5 ao quadrado, 25. Então, você tem 2 vezes 25 dividido por 2, que dá 4,2. Dá 4,166 e vai embora. Bom, o R5 é igual ao R3, que é essa fórmula aqui, que vai dar 5. Depois que eu calculei todos, eu coloco essas forças que eu calculei na matriz, de volta na matriz aqui. Então a gente pode observar o seguinte: de acordo com o nosso padrãozinho aqui, essas forças de giro ficaram ou ao contrário dela ou a favor. As vermelhas estão a favor, ou seja, estão anti-horárias, e as azuis estão horárias. Então você tem aqui R2, que seria esse momento aqui, vai ser menos esse 1,06. Tá? Eu não sei quem é R2. Da mesma maneira aqui, ó, se eu pegar essa verticalzinha 3 aqui, então você tem essa reação 3, que é a estas forças aqui, ó, menos 2,8 e menos 5. O que está na mesma direção, você vai entender como coincide com o valor daquele giro. E o que está ao contrário vai, de alguma maneira, subtrair do que está na direção do giro que a gente tomou como padrão aqui.
Então, deu esses valores aqui, ó. Esses valores aqui, correto? Foi transportado para cá. Então, agora você tem uma força, que é inicialmente a força, mas essa força, ela está com algumas incógnitas. Então, o R1 menos aquela força que nós calculamos, o R2 menos aquele momento que nós calculamos, o R3 menos duas forças que nós calculamos, o R4 tinha um momento na mesma direção e um contrário, o R5 menos 5, e o R6, a força era a favor, era a mesma força, era 4,2. Carga pontual de menos 3 e o restante é zero. Ok? Muito bem, então é o que eu tenho a princípio. Vamos para frente. Aqui nessa matriz, a gente só mostrou que foi feito o cálculo, tá? Então, onde tem 2 aqui, onde tem esses cálculos que a gente fez, ó. Beleza? Essa matriz aí. Bom, eu posso reduzir essa matriz, que ela tem 10 por 10, né? 10 linhas e 10 colunas. Eu vou reduzir justamente de que forma? Eu vou pegar os pontos onde o deslocamento é zero e vou eliminar da matriz, onde tem os apoios, né? Então, você tem o 1, 2, o 3 e o 5. Então, ó, linha 1, 2, 3, pula a linha 4, colunas 1, 2, 3, pula a coluna 4, e a coluna 5 e a linha 5. Então, eliminando isso tudo aqui, eu tenho uma matriz que a gente chama de matriz reduzida. A nossa matriz reduzida global. Então, vamos para ela aqui, ó. Ela está aqui, ó. Então, logicamente, eliminou aquelas forças que tinham incógnita. Isso foi por acaso aí e deu certo aqui. Então, nós temos uma matriz agora global de 6 por 6, que é a nossa matriz K, uma matriz de deslocamentos U e uma matriz de forças, que é F, que tem esses valores aqui. Então, veja, aqui somente um detalhamento, que é o seguinte. Primeiro, lá no Excel eu não conseguia colocar o colchete, tá? Isso aqui não é módulo, não. Isso aqui é um colchete que devia estar aqui. Aqui também e aqui também. Só que como eu não consigo colocar o colchete, eu deixei em linha reta. Então é um aviso de que isso não é uma linha reta propriamente, é um colchete que deveria estar ali, que nem está aqui embaixo. Ó. Então nós temos essa situação aqui agora. Ó. A matriz global vezes a matriz U vezes igual a F. Para eu resolver esse cálculo, eu vou multiplicar dos dois lados a matriz, esse lado onde tem a matriz global e o lado que tem o F, por uma matriz inversa da global. Então, eu multiplicando a matriz global por uma matriz inversa, o resultado aqui é 1. Sempre uma matriz multiplicada pela sua matriz inversa, o valor é 1. E esse é, inclusive, o argumento para se calcular a matriz inversa. Você diz assim, né, a matriz, vamos supor que seja 2 por 2, multiplicada pela inversa, multiplicada por AB, CD. Então, você coloca no lugar dos números da matriz 2 por 2, AB, CD, igual a 1. E aí você faz o cálculo de forma que todas as equações vão ser igual a 1. Muito bem, então aqui, ó, nós temos... Multiplicando desse lado de F também, né, para não ter diferença na equação, pela inversa. Então você só sobra aqui U, porque aqui o valor da global multiplicada pela sua inversa deu 1, fica 1 vezes U, que é elemento neutro da multiplicação U, o 1, né? Então o U fica igual à inversa da global vezes a força. Bom, vamos lá. Essa é a matriz inversa. Essa é a matriz inversa. Então eu quero fazer o seguinte agora. Como é que a gente chegou nessa inversa? Eu calculei a inversa pelo Excel. E tem um macete para fazer isso. Todo o assunto ligado a matrizes lá tem um macetezinho para você poder fazer as operações com a matriz. Nos outros vídeos eu tentei fazer essa demonstração e eu não consegui. E eu tive que gravar de novo. Então eu vou tentar mais uma vez. Como é que eu vou fazer? Vou sair do nosso PowerPoint aqui. Então não vou ter ninguém no meu PowerPoint. Fechei. Vou abrir o nosso Excel.
Então, nesse momento, eu estou com o Excel aberto. E aqui está a nossa matriz global. Aqui está a nossa matriz reduzida. E aqui está a matriz inversa. Então, a matriz inversa ela foi calculada de forma que eu tenho a matriz aqui, ó. Mas como é que eu cheguei nesse valor? Então, é dessa forma aqui, ó. Eu vou escolher 4, 5 e 6 e 6 linhas. É uma matriz 6 por 6, são 6 colunas e 6 linhas. Para que você veja isso, eu vou colocar as nossas bordas. Então, coloquei as bordas aqui. E para você calcular a matriz inversa, você vai inserir uma função aqui, né? Essa função é matriz. Ele vai puxar tudo que tem referência com matriz. Eu quero essa matriz inversa aqui. Essa matriz inversa, ela vai te abrir aqui uma caixa de combinação, uma caixa para você dizer qual é a sua matriz de base para esse cálculo aí. Ok? Então, selecionei a minha matriz, que é a matriz reduzida global. E dou um OK. Então, você vai perceber que aparece somente um número ali. Não adianta, tá? Se você selecionar todo mundo, quando você fizer isso que eu fiz, vai aparecer só um número aqui. Então, não adianta selecionar todo mundo, é a mesma coisa. Bom, então, como que é o procedimento? Qual é o macete aqui para você calcular todas as células aqui da sua matriz inversa? Primeiro passo, você vai selecionar todo mundo. Então, o primeiro passo, seleciona todo mundo. Aperta o F2. Aperta e solta, né? Não é preciso ficar apertando ele. Agora, você vai apertar duas teclas, mais uma, só que essas duas teclas você segura. É o Shift, Ctrl. Shift, Ctrl, aperta e dá um Enter. Quando você fizer Enter, vai aparecer a sua matriz inversa ali, ó. Ele preenche tudo. Só que a matriz inversa, ela tem uma característica que é interessante. Ela normalmente são valores fracionários. Então você vai vir aqui em número e vai pedir fração. Quando você pedir fração, tem o tipo de fração aqui, ó. Quero uma fração com 1 dígito, com 2 dígitos, com 3 dígitos. Eu quero que seja 2 dígitos. Ok. Tá aí a sua matriz inversa. Beleza? Muito bem, eu vou salvar, vou fechar o Excel e vou abrir novamente o nosso PowerPoint. Porque estava dando errado fazer isso nos outros vídeos, eu não estava fechando. Muito bem, então nós estamos nesse aqui. Nós estamos nesse ponto aqui. Matriz inversa. Calculamos a matriz inversa. A matriz inversa vezes a matriz global dá 1. Então você tira essa matriz global da jogada e você fica só com U, que vai ser o cálculo dos deslocamentos que nós queremos, que vai ser a matriz força vezes a matriz inversa. Ok? Então, quando eu faço aqui, ó, a matriz de força vezes a matriz inversa, eu encontro esses valores aqui, ó. Esses valores aqui são justamente o U4, o deslocamento 4, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Beleza? Então, é uma multiplicação dessa matriz aqui com essa matriz. Vamos ver. Para garantir, eu estou saindo do PowerPoint e vou entrar novamente aqui no meu Excel. Vamos ver se dá certo na nossa gravação tudo isso, tá? Bom, então, a matriz inversa está aqui. A matriz que, por meio da inversa, nós multiplicamos a F aqui, então nós encontramos essa matriz aqui. Esses valores aqui são valores de deslocamento.
Então vamos ver como é que a gente faz eles. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Eu vou destacar essas linhas aqui. Para a gente poder enxergar. E vou tentar obter esses mesmos valores aqui. Então eu vou aqui na primeira, não adianta se você fizer todas, tá? Porque vai dar na mesma. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, a matriz. Ele vai me trazer tudo que tem o nome matriz, e essa matriz é matriz.multi, que é o nome da função. Ele pede para você escolher as duas matrizes que você vai multiplicar. Normalmente, a matriz 1 é a grandona, e a matriz, que é a segundinha aqui, ó, que é uma nova matriz, é a menorzinha. Ou seja, você, para fazer multiplicação de matriz, o número de linhas da segunda matriz tem que ser igual ao número de colunas da primeira matriz. Muito bem, feito isso, você dá um OK. Você viu que eu selecionei todo mundo, mas só sai a primeira, e eu já tinha te alertado sobre isso lá no cálculo da inversa. Não adianta você selecionar tudo, só vai sair o primeiro valor. O que é que eu faço? Seleciono todo mundo, não pode esquecer disso, seleciona todo mundo, e aqui tem o resultado. Aperta F2. Apertar o F2 vai te mostrar qual é a equação que você está usando, só isso que vai acontecer. Aperta Shift e aperta Ctrl, deixa apertado e dá o Enter. E aí apareceu aqui, ó, os valores que nós estamos trabalhando da multiplicação de matrizes. Beleza? Bom, vou salvar e vou sair do Excel. Então, voltando aqui no nosso PowerPoint. Já estamos finalizando, tá? Então, vamos lá para o final. Então, nós temos aqui o slide que eu estava. Então, você encontrou o valor do deslocamento. Encontrados os valores dos deslocamentos, esses daqui, a gente volta para a matriz 10 por 10. Então, veja que eu só reduzi para facilitar o cálculo desses valores que eu acabei de encontrar. Os outros valores de deslocamento eram zero, né? Eles eram zero. Então você tem agora os valores que são nulos, mais os valores que nós calculamos. E aí, voltando para a matriz original, agora eu estou com a matriz original, a matriz global, vezes a matriz de deslocamento, vai me dar todas as forças. Logicamente, quando eu multiplicar essa matriz por essa matriz, a matriz global pela matriz de deslocamentos que eu acabei de calcular, alguns desses cálculos têm que coincidir o valor, né, os valores vão coincidir com o cálculo que você fez dos carregamentos lá. Isso vai te provar um monte de coisa. Primeiro, que o seu cálculo está certo. Segundo, que aquele cálculo que foi feito lá também está certo. Beleza? E todas aquelas simplificações que foram usadas dão um resultado correto. Muito bem, então, isso aqui é resultado de uma multiplicação de matriz, que é a matriz global pela matriz de deslocamento que você acabou de encontrar. Muito bem, então vamos sair fora disso, certo? Vamos fechar. Mais uma vez, apenas vamos abrir o nosso Excel e vamos para a próxima aqui, ó. Então nós temos isso lá, é a tela de onde eu saí, tá? O resultado é esse resultado aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui do lado, ó. Seleciono o número de células, que são 10 células, uma coluna só. Então você tem um destaque disso aí para a gente poder enxergar. E eu vou colocar a equação aqui na primeira célula. Então, a equação, você dá um clique nessa funçãozinha aqui, escolhe multiplicação de matriz. Ok. A primeira matriz é a grandona. A segunda matriz é essa matriz coluna aqui, que corresponde aos deslocamentos. Então, ok.
Para você fazer os outros, o que você faz? Seleciona todo mundo, inclusive a célula que tem a fórmula, aperta F2, vai aparecer a fórmula que você está usando, aperta Shift, Ctrl, deixa apertado e dá um clique no Enter. Apareceram os valores aqui. Logicamente que aqui está com muito mais precisão, né? Então você vem aqui e reduz um pouco a precisão, pode deixar com uma casa só. Então você tem esses valores aí, que são os valores que eu estou trabalhando aqui, ó. Ok? Beleza? Vou salvar. Então você viu que foi assim que nós calculamos. Então vou salvar e vamos sair fora disso aqui. E aí nós temos que retornar aqui. Tomara que dê tudo certo na gravação. Nós estamos aqui. Muito bem. E uma vez que você encontrou esses valores, a única coisa que resta agora é fazer a comparação. Então você tem aqui que as forças com estas incógnitas são iguais a isso. E se você perceber lá, quando nós calculamos, esses valores que estão aqui em amarelo são os valores de coincidência com o cálculo dos nossos carregamentos lá. Então esses daí eles já são semelhantes, deu tudo certo. Agora só falta calcular as incógnitas R1, R2, R3 e R5, que foram as incógnitas que saíram fora naquele momento que a gente reduziu a matriz. Então aqui nós temos R1 menos 1,2 igual a 0,6 negativo. Então passando 1,2 para cá, nós temos que R1 é igual a 0,6. Fazendo o mesmo tipo de cálculo para os outros, nós temos R2 menos 1,06 igual a menos 8 décimos. Passando para lá fica 0,26. Aqui a mesma coisa, fica 8,1 e aqui o R5, 8,3. E assim nós terminamos o nosso cálculo aqui, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É um cálculo com muitas etapas. E as etapas são chatas porque a matriz é uma matriz grande, uma matriz 10 por 10. E creio que a gente conseguiu mostrar para vocês aí de uma maneira didática como que isso funciona. Agora imagina o seguinte, tá? Quando a gente vai fazer um cálculo de análise estática usando o software, você tem casos em peças muito simples, você tem casos de peças que ficam com 7.000, 5.000 nós. E nós estamos calculando 5 nós. Imagina você calcular 100 nós. Como é que a gente faz o cálculo de 100 nós? Olha o tamanho dessa matriz. Vamos supor que para cada nó a gente tem 2 graus de liberdade. 200 graus de liberdade. Difícil, né? Fica bem complicado o cálculo feito na mão de uma peça para análise de elementos finitos. Ok? Bom, é isso aí, turma. Obrigado pela atenção de todos. Nós vamos finalizar então e vamos para a próxima.